Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar algo que vai ajudar você a transformar a tua vida, algo que vai fazer você romper. Uma parte de um título de um livro que eu ando lendo, A Importância da Confissão. Você disse que não podia fazê-lo e no instante em que afirmou isso, ficou derrotado. Porque a dúvida, como um gigante, levantou-se e o amarrou. Talvez você não reconheça até que ponto é dominado por suas palavras. Quando falou em fracassar, o fracasso assoreou-se de você. Ao falar em temer, o temor envolveu ainda mais e mais. Salomão disse: enredastes com as palavras da tua boca, prendestes com as palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Testificar, testemunhar e confessar. Poucos cristãos reconhecem a importância da confissão e o seu valor em sua vida. Sempre que a palavra confissão é empregada, eles automaticamente pensam em confessar pecados, fraquezas e fracasso. No entanto, este é apenas o lado negativo do assunto. A confissão negativa de nossos pecados apenas abre a porta para a confissão positiva de toda a palavra. Nada em nossa vida cristã é mais importante do que a confissão, apesar de que quase nunca a mencionaram nas igrejas. A própria vida cristã é chamada de confissão. No grego, reconhecimento ou redimissão, em Hebreus 3:1. As duas palavras estão intimamente relacionadas, mas têm significados diferentes. A palavra confissão foi traduzida da palavra grega, que significa dizer a mesma coisa, declarar o que Deus diz, concordar com o que o Senhor afirma em nosso testemunho. Dizer o que o Altíssimo profere em sua palavra acerca dos seus pecados, suas enfermidades, seus aparentes fracassos, sua saúde, sua salvação, suas vitórias, sobre qualquer outra coisa. Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir a afirmação de Deus. As confissões nas provações. Imagine uma enfermidade ameace comprometer a sua saúde. Começam a aparecer sintomas. Satanás quer destruir a sua saúde e assim tornar a sua vida infrutífera no serviço de Cristo. Deus, porém, já fez provisão para a sua saúde. Ele estabeleceu uma aliança para a sua cura, prometendo-lhe: e servireis ao Senhor, o vosso Deus, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Isso porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. A palavra afirma: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Salmo 100, versículo 3. Jesus já o redimiu da queda do homem. Ele te libertou você das suas doenças, porque tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Portanto, pelas suas feridas fostes sarados. Se você reconhecer que tudo isso, terá uma base para a sua fé, pois está certo de que Satanás não pode colocar doença em seu corpo, uma vez que Cristo já levou as suas doenças em seu lugar. Portanto, resista ao diabo e os seus sintomas mentirosos de doença. Não tenha medo deles. Você sabe que a sua redenção é um fato e as suas enfermidades foram postas no corpo de Cristo. Por isso não tenha medo de nada. Repreenda Satanás, ousada e firmemente com a palavra, em nome de Jesus, que morreu para libertá-lo. Fique firme e não ceda terreno a ele. Haja justamente como Cristo. Com seu exemplo,
quando foi tentado por Satanás no deserto, diga: Satanás, está escrito. E em seguida, com a base da palavra, declare: pelas suas feridas eu já fui sarado. Ele sarou todas as minhas doenças. Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades. Isso é confissão. Confissão é dizer que o Todo-Poderoso diz, falar a linguagem da Bíblia em todo o tempo. É resistir a Satanás com a expressão assim diz o Senhor e reivindicar seus direitos. Diante do trono da graça, confessando a palavra de Deus e as promessas dele. A palavra grega traduzido como confissão significa, de fato, dizer a mesma coisa. Isto é, dizer o que Deus diz, concordar com ele em nossa conversação, reconhecer a palavra. Suponha que em um momento em que você esteja sendo provado em sua fé, um amigo lhe diga: cuidado, um conhecido meu morreu com essa doença. Vá para a cama, repousar imediatamente e mande chamar um médico. O que você deve fazer? Falar a linguagem de Deus? Porque crê no que ele diz? Suas palavras estão nos seus lábios, na sua conversação. Confesse abertamente: o Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Cristo já levou as minhas doenças e pelas suas feridas eu estou sarado. Em todas as circunstâncias e todas as ocasiões, fale a linguagem do Altíssimo. A sua linguagem, as suas ideias devem estar de acordo com o que o Senhor ensina. A atitude de Deus apresentada em suas palavras torna realidade em sua vida até Satanás não mais poder prevalecer contra você. Porque a sua vida, a sua natureza ficam moldadas pelas Escrituras. Então, por causa da palavra, você passa a controlar suas orações, as suas palavras, os seus pensamentos, os seus atos. A confissão é afirmar o que cremos, testificar o que sabemos e declarar a verdade que abraçamos. A palavra é o único assunto de sua confissão, de seu testemunho. Jesus planejou que nessa mensagem de vida cristã fosse dada ao mundo por meio do testemunho, isso é, pela confissão daqueles que creem nele. Nós, os que testificam e confessam, são os grandes líderes e representantes da nova e revolucionária vida de Cristo Jesus no mundo. O principal problema que enfrentamos, então, é quando não temos conhecimento do que devemos confessar, somente a palavra. Em todos os momentos, diante de todos os adversários e todas as circunstâncias. Confissão é afirmar as verdades bíblicas e repetir com os lábios, em oração, tudo o que Deus disse em suas palavras. O que nós devemos confessar? Aquilo que não se conhece, não se pode ser confessado ou testemunhado. Você deve confessar apenas o que sabe pessoalmente de Cristo e quem é nele. E só se tem conhecimento disso por meio da palavra. O segredo da confissão e da fé que prevalece é ter uma compreensão verdadeira de que, primeiro, Jesus realmente fez por você. Segundo, você é nele por causa disso. E a palavra promete que você pode fazer consequentemente a sua obra consumada. Esse entendimento vem da palavra. Produz com a firme confissão desses fatos, dos atos correspondentes a eles, o mais alto grau de fé. Somente admirar esses fatos na Bíblia e declarar a fé nele, mas recusando-se a confessá-los firmemente e a colocá-los em ação, priva-o de sua fé no momento da necessidade. Quando sei quem é Cristo Jesus e o que ele fez por mim e o que realmente me pertence agora e o que eu posso gozar na minha vida cotidiana, torno-me um vencedor. Além disso,
Saber que Satanás foi vencido por aquele que nos substituiu e que a sua derrota eterna torna a nossa redenção um fato bendito e a sua realidade gloriosa. Você tem que estar certo de que a derrota do inimigo foi imposta por nosso substituto e que essa derrota foi creditada em nossa conta. E de que nos registros supremos do Tribunal do Universo nós somos agora chefes sobre o diabo e que Satanás reconhece que o nome de Jesus somos governadores sobre ele. Quando seu coração sabe disso muito bem, a fé que domina unida à nossa confissão de autoridade torna-se natural, tal como era o temor antes de ser esclarecido. Então você passa a falar espontaneamente como Jesus falou e a compreender a sua redenção. A partir de então fica claro para você que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sob seus pés e que você é considerado pelo Pai e pelo adversário também um vencedor. Você foi liberto. Sua linguagem é agora parecida com a de um super-homem, ou como a linguagem de alguém de outra raça ou de outro reino, como de fato somos, geração eleita, sacerdócio real. Você tem autoridade, tem Deus em sua retaguarda, por isso torna-se corajoso e fala a linguagem tão divina, tão naturalmente, quanto descrente fala dos seus receios. Como seria a grande transformação da igreja atual se os cristãos subissem até o lugar que Deus lhe deu e falassem como o Senhor deseja que o seu povo fale. Não faz muito tempo que um crente se declarasse abertamente salvo e, considerando quase sacrilégio, constituía um absurdo alguém crer firmemente na sua salvação como obra consumada e fato definido. Mas gradualmente a luz tem iluminado e chegamos ao bendito conhecimento da conversão completa, de uma vez por todas, da obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Porém, quando nós temos a coragem de confessar publicamente que estamos em Cristo, como a palavra declara. Observe o exemplo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso quer dizer que somos apenas pecadores perdoados, pobres membros de igreja, fracos, vacilantes? Significa exatamente o que diz: somos nova criatura agora. Fomos criados em Jesus, com a vida de Deus, a natureza do Senhor e o seu poder dentro de nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Confesse isso, creia. Essas palavras querem dizer o que dizem. Somos novos, tudo é novo, as coisas velhas já não existem. Todas as marcas de pecado, de enfermidade, de doença, de fracasso e do temor já passaram. Agora temos a natureza de Deus. Sua vida, sua força, sua saúde, sua glória, seu poder. Como seria grande a transformação da igreja atual se os cristãos crescem nessas coisas e começassem a falar e a agir e a viver dessa maneira. É justamente isso que o coração do Pai anela. Observe um cristão verdadeiro no quarto de um ente querido, enfermo, cuja vida está a ponto de ser arrebatado pela doença. Ele é corajoso, domina e sabe disso. Confessa ousadamente: maior é aquele que está em mim do que a doença que está roubando o meu ente querido. Ele ordena que a doença saia, fala em nome de Jesus e manda Satanás que largue o enfermo. Ordena que o doente se levante, então o enfermo se sara. Qual a diferença? O cristão conhecia sua posição, sua autoridade, seus direitos. Satanás deve obedecer a sua ordem e Deus confirmou a sua palavra.
Considere outro exemplo em Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que o domínio de Satanás acabou e que o de Jesus já começou. A autoridade do inimigo sobre a sua vida foi quebrada no momento em que você nasceu de novo, recebendo um novo Senhor para governá-la, Cristo. A enfermidade, a doença, a fraqueza, o fracasso nunca mais poderão dominá-lo, nem os velhos hábitos dirigirão a sua vida, pois você está redimido e salvo. Que emoção seria essas palavras se transformassem em realidade? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra e a minha justiça. Isaías 41:10. Romanos 38:31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma coisa mais revolucionária já ensinada. Um versículo como esse deve ser confissão ao enfrentar o mundo. Creia e diga: Deus está comigo no início desse dia. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Diga ousadamente: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Que grande confissão é essa? Resultados revolucionários. Encare a sua vida sem temor. Você sabe que aquele que está em você é maior do que todas as forças que pode formar-se batalha contra a sua vida. Enfrente as contas que não pode liquidar e os inimigos que você não tem poder para dominar. Faça isso sem temor. Grite triunfalmente: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Fique cheio de alegria e de vitória, pois Deus se encarregou dos seus problemas. Ele luta as suas batalhas. Não tema as circunstâncias, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Ele não é apenas a sua força, aquele que está ao seu lado, mas também é a sua salvação. A quem você deve temer? O Altíssimo esclarece que os seus problemas para que você possa agir sabiamente. Ele é o livramento de toda a armadilha colocada por seus inimigos e todas as ciladas preparadas para o escravizá-lo. Salmos 27:1 vai dizer que o Senhor é a força da minha vida. A quem eu recearei? Não tenha medo de nada, não receie coisa alguma, pois Deus está ao seu lado. Essa deve ser a sua confissão, motivada pela confissão contínua e ousada de Jesus, que é o nosso exemplo. Ele afirmava continuamente quem era. E por isso, no mesmo modo, temos de confessar que estamos em Cristo e que a nossa redenção é real e que somos libertos do domínio e da autoridade de Satanás. Faça isso com ousadia, com certeza absoluta, porque sabemos que todas as coisas são verdadeiras. Assumamos que somos realmente novas criaturas, recriadas em Cristo Jesus e participantes da sua natureza divina. Confessemos que a enfermidade, a doença, o medo, a fraqueza e o fracasso fazem parte do passado. Nossos inimigos ficaram maravilhados com a nossa linguagem. Parece-lhes absurda e presunçosa, mas para nós essa linguagem apenas exprime os fatos escritos na palavra. É linguagem da família de Deus. Temos a coragem de afirmarmos na presença dos homens que contradizem a Bíblia e declarar calmamente que a palavra é verdadeira, quando a evidência física mostra que estou enfermo, com uma doença incurável. Confesso ousadamente que Deus pôs essa doença sobre Jesus e que Ele levou-a por mim e que Satanás não tem direito de colocar sobre a minha vida. Declaro que pelas suas feridas eu estou sarado. Creio nisso firmemente
E, portanto, seguro-me dessa declaração em face da evidência contrária, que diz que não é verdadeiro, porém a minha confissão da palavra prevalece e eu fico são. O intercessor de nosso testemunho. Em Hebreus 3:1, Cristo é chamado do sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo seguinte declara que ele é fiel, como sumo sacerdote da nossa confissão. Ao que constituiu também foi Moisés. Nos tempos da enfermidade, confessamos com ousadia as suas promessas de nos sarar. Quando fazemos isso, o nosso sumo sacerdote, Jesus, age em nosso favor, conforme a nossa confissão de suas palavras, e intercede junto ao Pai pelas bênçãos das promessas declaradas. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse interim, desde o momento em que pedimos a Deus uma bênção prometida, e nós até a hora em que o Pai a conceder, recebamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é quem prometeu. Sabemos que o sumo sacerdote da nossa confissão é fiel, como foi Moisés, para interceder por nós, até que a resposta seja cedida conforme a promessa que fielmente confessamos em nossa oração. A nossa conversação, o nosso testemunho, os nossos pensamentos e atos. A confissão errada. A confissão errada é a derrota, o fracasso da supremacia de Satanás. E ela se dá quando você fala do seu combate com o diabo, como ele embraçou e o está mantendo em escravidão, em doença. Essa confissão errada glorifica o seu adversário. É uma declaração inconsciente de que seu Deus e Pai o desapontou. A maior parte das confissões que ouvimos hoje glorifica o inimigo, debilita a vida mais e mais, destrói a fé e mantém a escravidão. A declaração que procede da fé em seu coração vencerá o adversário em todas as batalhas. Por outro lado, a confissão do poder de Satanás para embraçá-lo e impedi-lo de ser bem-sucedido dá a ele vantagem sobre você. Dessa forma, ele o enche de receio e fraqueza. Porém, se você confessar abertamente o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior do que qualquer força ao seu redor, você vai sobrepor-se à influência satânica. Todas as vezes em que você confessar a sua dúvida, os seus temores, confessar a sua fé em Satanás e negar o poder e a graça de Deus, quando você declarar as suas fraquezas e enfermidades, declarará abertamente que a palavra não é verdadeira e que ele deixou de cumpri-la. Deus declara: pelas suas feridas fostes sarados. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Em vez de confessar que ele levou as suas enfermidades e as lançou fora, você diz que ainda está doente e aceita a evidência natural em vez do testemunho da palavra. Assim, você fracassa. Enquanto você continuar crendo na confissão da fraqueza, da enfermidade, da dor, permanecerá com elas. Poderá passar anos procurando homens de Deus para fazer oração de fé por você, e nada lhe aproveitará, porque a sua incredulidade anulará a eficácia da sua fé. Quem está sempre confessando pecados e as fraquezas acrescenta desânimos, derrotas e fracasso em todo o seu empreendimento. Leia, fale, confesse, pratica a palavra. Dessa forma, ela se tornará parte do seu ser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.